Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui ao vivo a 8h01 no dia 5 de março com o café com o imposto de renda com o professor Walter Kopp. Bom, professor Walter Kopp, muito bom dia. Um café aí para o senhor com o imposto de renda. Temos muitas perguntas para ser respondidas, né? Isso daí nos alegra pela credibilidade que o senhor passa, né, para os nossos amigos, clientes, né? Então, muitíssimo obrigado pela sua participação. Deixo agora a palavra para as suas considerações iniciais e aí a gente já começa a responder aqui, porque tem muita pergunta. Bom dia, Maurício. Bom dia a todos que estão acompanhando aí online. Obrigado ao Fábio, que está lá na técnica, cuidando para que você receba áudio e vídeo aí de qualidade e a gente possa aproveitar bastante esse evento. Eu queria agradecer o carinho, mais uma vez, do Maurício conosco, da Conferir Online, e estaremos durante todo o período aí de imposto de renda, ou seja, para nossa sorte, 30/4, o último dia será uma sexta-feira, né, Maurício? Então, no último dia teremos um café com imposto de renda aqui, com as considerações finais, com algum questionamento em relação à malha, enfim. De qualquer forma, assunto não vai faltar nesse período. Mais uma vez, obrigado e estamos à disposição para responder as perguntas enviadas. Muito obrigado, professor. Vamos lá. Temos uma pergunta aqui do Cortez Contabilidade, do Luiz Cláudio. Ele pergunta o seguinte: declaração de contribuinte que recebeu auxílio de suspensão e redução do governo. Qual a fonte pagadora? Seriam rendimentos tributáveis, correto? Perfeito. É um dos assuntos polêmicos deste ano, juntamente com o auxílio emergencial. Deve entrar alguma pergunta sobre o assunto. Primeiro, na questão do auxílio emergencial, a dúvida se está obrigado ou não está obrigado. Quando surgir a pergunta, a gente analisa essa situação. Aqui, no caso do layoff, no caso da suspensão do contrato de trabalho, a dificuldade se dá exatamente porque não se sabe onde buscar o informe de rendimentos. Rapidamente, situando para não haver nenhuma confusão, com relação ao artigo 476A da CLT, é o que dá base para a suspensão do contrato de trabalho, temos a Lei 14.020 de 2020, que embasa esse pagamento feito pelo governo, e a própria lei, salvo engano, o artigo 9º, ela diz claramente que aquela parte que o próprio empregador paga tem uma característica indenizatória e, portanto, é um rendimento isento, a parte que o empregador paga. A questão está na parte que o governo pagou para fazer com que o empregado não tenha uma perda tão grande. Ele assumiu como se fosse uma parte do salário mesmo, usando recursos do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, e creditou diretamente na conta do empregado esse valor. O empregador pagou aquela parte indenizatória. A parte paga pelo empregador é um rendimento isento, não tributável, linha 26 da ficha rendimentos isentos e não tributáveis. Já essa parte paga pelo governo, por falta de previsão em contrário, é um rendimento tributável, sim. E a questão é quem fornecerá o informe de rendimentos. Eu conversei com a própria Receita, com os amigos que continuam lá, e é muito provável que nos próximos dias saia alguma nota, alguma coisa da Receita, orientando o público em geral, porque está havendo essa confusão. O que eu recebi da Receita, eu vou replicar, inclusive. A informação é, o valor, todo mundo já tem, o que falta é quem pagou, a fonte pagadora. Pelas informações que obtive, a fonte pagadora será a Secretaria do Trabalho e, muito breve, ela, Secretaria do Trabalho, disponibilizará esse informe de rendimentos. Obviamente, lá estará o CNPJ. Esse rendimento será lançado como um rendimento tributável recebido de pessoa jurídica. Perfeito, professor. Temos uma outra pergunta aqui do Arnese Contábil, o senhor Valdemir Arnese, um grande abraço para ele, Valdemir.
fez aniversário recentemente. Como lançar o valor recebido como adiantamento, 5% de antecipação de processo trabalhista que está em curso? Perfeito. A pergunta, embora extensa, falta alguma informação, eu vou deduzir, tentar entender o que está acontecendo. Imagino que seja uma ação trabalhista, pleiteando valores devidos no momento oportuno, não foram pagos, entrou-se na justiça, e tem uma parte incontroversa, mais ou menos assim que a justiça trabalha. Quer dizer, isso aqui não se discute mais, então eu vou pagar já e vamos continuar discutindo o resto para se chegar num ponto final. Sendo parte incontroversa, não sendo, esse 5% que está sendo adiantado refere-se ao todo, é parte do todo que o reclamante está pleiteando. Então, na minha visão, sem examinar documentos, claro que uma resposta 100% correta precisaria examinar alguma coisa, pelo menos uma parte, essa decisão no processo, nos autos, enfim, mas tudo indica que se trata de rendimento recebido acumuladamente, e esse percentual que está sendo recebido agora é um recebimento parcial, ou seja, quando vier a ser pago o restante, eu tenho que considerar o todo e refazer o cálculo, especialmente em relação ao número de meses envolvidos na ação. Via de regra, trabalho, você recorre os últimos 5 anos, então dá 60 meses, mais 5 13º, 65 meses. Então, você tem que proporcionalizar, se o prazo for cheio, você proporcionaliza também o número de meses agora e declara na ficha rendimentos recebidos acumuladamente. Lembrando que a proporcionalização do número de meses é feita com relação ao percentual, que você sabe que é 5%. Se não houvesse o percentual, ao valor da causa como um todo. Perfeito. O Adelmo Vieira da Deconte, ele fez a mesma pergunta que o Luiz Cláudio sobre os rendimentos que tiveram suspensão e redução de jornada, então já foi aqui respondido, só para fazer o registro e agradecer aí a pergunta. A Maria Geralda, da Digital Center, ela pergunta, tenho dúvidas sobre ganhos de capital. Maria Geralda, se você puder passar depois dúvidas mais específicas, né? Porque se for falar de ganho de capital aqui, dá para ficar 1h30 falando e infelizmente nós não temos esse tempo. Então, traga uma dúvida mais específica para que a gente possa dar vazão aí ao assunto, tá? A Ana Beatriz Al, da Zal Consultoria. Dependente era da avó, a avó faleceu. Esse dependente pode passar para a responsabilidade do tio? Muito bom, né? Pergunta excelente. Dependente, nós temos que seguir rigorosamente o que está nas normativas da Receita Federal, tanto lei quanto instruções. A instrução base para rendimentos e deduções é a 1.500 de 2014, salvo engano, o artigo 90 é o que trata de dependentes, e não vai ser possível se não houver uma legalidade para que o tio assuma, ou seja, sobrinho não é dependente do imposto de renda de forma automática, a menos que haja a guarda, que haja tutela ou que haja curatela. Simplesmente passar a dependência de forma automática não é possível se não houver judicialmente essa dependência atribuída ao tio. Já que nós estamos falando de dependente, tem mais uma pergunta do Júnior, lá da Júnior Zugliog. Ele pergunta o seguinte, o filho estudante de universidade e faculdade, completou 25 anos em 28 de dezembro de 2020. Pode ser lançado como dependente? Excelente pergunta, aí há uma certa confusão na interpretação. Um abraço ao Júnior, nosso amigo, parceiro lá de Jaú, é ele, né? É o próprio. Abraço. Inclusive, ele disse que ele está devendo um churrasco para mim e para você, doutor Walter. Que maravilha, a gente vai cobrar, Maurício, anota aí, anota nas pendências.
Esse caso do estudante até 24 anos, a interpretação tem que ser bem pragmática, porque nós temos 24 anos até o dia anterior ao dia em que se completa e você faz 25. Então, durante todo aquele ano, você entrou em janeiro com 24, no exemplo que o Júnior coloca aí, só depois do dia 28 de dezembro, acho que foi a data citada aí, é que ele tem 25, e aí ele não pode ser dependente mais. Mas ele pode ser dependente até a véspera. Então, dependente, em termos de valor do dependente, aquele montante lá, você não proporcionaliza. Se tiver um dia, um minuto, enfim, o filho nasceu a 11h59 do dia 31 de dezembro, ele é dependente inteiro na declaração. Mas, nesse caso, é a mesma coisa. Então, você vai ter a dependência podendo ser lançada integralmente, despesas que estejam amarradas a esse dependente também poderão ser lançadas, lógico, é um preciosismo, mas é o que diz a lei, com relação a despesas desse dependente até o dia do aniversário. A dependência inteira, as demais despesas amarradas àquele dependente até o dia do aniversário, nesse caso 28 de dezembro, só tem 2 dias ou 3 depois, então em tese vai ser toda a dependência. É a última vez que esse dependente pode constar como dependente por ser estudante. Então, por exemplo, se esse dependente fizesse aniversário em maio, então eu poderia lançar as despesas dele até maio, né? Até a data do aniversário dele. Então, se eu tenho lá assistência médica que eu pago para ele, o despesa com instrução, o valor é baixo, né? Um mês que você paga de faculdade já dá o limite total, então aí já não entra. Mas se eu pago, por exemplo, um PGBL, um plano de saúde, aí até a data do aniversário, correto? Exatamente. E aí tem mais uma questão também. Pode acontecer de o dependente passar a ter uma renda, enfim, significativa, e ele decide que ele já vai declarar em seu próprio nome naquele mesmo ano em que ele completou 25 e, portanto, deixou de poder ser considerado como dependente. É um caso, inclusive, que o mesmo CPF pode constar como declarante da declaração dele e como dependente da declaração de quem o tinha como dependente na declaração. Excepcionalmente, porque o CPF ou ele é dependente ou ele é declarante, e em caso de dependente, apenas em uma declaração. Uma das exceções é essa, porque muda a dependência no decorrer do ano, e a outra exceção é ser dependente de 2 pessoas quando ocorre a dissolução da sociedade conjugal no ano em que essa separação aconteceu. Dissolução da sociedade conjugal ou da união estável. Perfeito, ótimo, muito bom. Bom, mas também tem que ter muita atenção, porque os rendimentos que ele recebeu quando ele era dependente também precisam ser lançados na declaração do contribuinte, né? Perfeito, a mesma proporcionalização, tanto para despesas quanto para receitas que eventualmente ele tenha tido, no caso, ele começar a trabalhar e fazer a declaração dele a partir daquela data, sem dúvida, proporcional também. Porque aí você não pode ter 2 regras distintas, né? Você tem que ter a mesma regra, tanto o mesmo conceito para receita quanto para despesa, né? Exato. Perfeito. Bom, a Vanésia, da Contabilidade Nacional, ela pergunta o seguinte: rendimentos recebidos de apostas esportivas de pessoa jurídica. O contribuinte não recebe informe de rendimento, nem nada, ele opta no aplicativo a fazer o resgate do ganho da aposta e cai um depósito na sua conta através de um CNPJ que ele não tem nenhum tipo de contato, é tudo no aplicativo. Como declarar esse rendimento? É isento? É tributável? O contribuinte só tem o CNPJ que aparece na sua conta bancária na hora do resgate. Não tem IR retido nem nada por parte do PJ, da pessoa jurídica. Tá. Devem ser esses jogos online. Eu estou até estranhando que exista um CNPJ, porque, em tese, no Brasil, você não pode ter essas empresas de aposta online, não tenho mais detalhes. Então, vou dar a resposta que serve para os 2 casos.
Quando eu não tenho a origem no sentido de identificação, ou seja, CNPJ, por exemplo, eu pego no Sporting Bet, essas apostas que estão aí aos montes na internet, baseado em eventos esportivos, eu ganho. A empresa está lá em qualquer lugar do mundo, normalmente em paraísos fiscais, etc, etc, ela vai honrar, vai pagar, quer dizer, ela se mantém viva porque todo mundo que ganha leva o prêmio e continua apostando, mas eu não tenho origem em termos de CNPJ. Então, é o típico caso em que eu utilizo o Carnê-Leão para tributar. Se fosse um jogo regulamentado no país, aí o pagamento seria feito com retenção na fonte, tributação exclusiva, como é uma loteria da Caixa, por exemplo. Se eu ganhar qualquer prêmio na loteria da Caixa, a partir da faixa que a tributação é diferente de zero, eu serei retido naquele valor, me pagam o valor líquido, tributação exclusiva na fonte, só tem finalidade patrimonial a informação, não vai tributar mais. Neste caso, como de qualquer outra aposta, onde a empresa está fora do país, é Carnê-Leão e, portanto, tabela mensal. Perfeito. Rendimentos recebidos do exterior, correto? A pergunta fala em CNPJ, mas para mim está com cara de ser do exterior, sim. Talvez algum. Até porque o jogo não é regulamentado aqui no Brasil, né? Eu entendo. Haver uma regulamentação, né? Perfeito. Pode haver aí um intermediário, um agenciador, um vendedor aqui no Brasil, por isso que aparece no CNPJ, porque ele usou a conta dele simplesmente para passar o dinheiro. Uhum. Mas quem pagou, o prêmio, com certeza é uma empresa de fora do Brasil, rendimento do exterior, tranquilo, Carnê-Leão. Perfeito. Bom, temos mais uma pergunta aqui. Antes da gente fazer mais uma pergunta, Dr. Walter, vamos tomar um cafezinho, vamos fazer uma pausa para o café. E aí, nessa pausa do cafezinho, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dos seus cursos, como que funciona, qual é a sua plataforma. Essa vai ser a hora do café, onde você vai falar um pouquinho do trabalho que o senhor faz aí para os contadores. Show de bola. Exatamente. Desde que a gente lançou o nosso serviço lá em 19 de fevereiro do ano passado, em plena pandemia já, né? O nosso foco principal, ele continua são os escritórios de contabilidade e os profissionais contábeis, que ainda que não estabelecidos, mas que prestam serviço na área de imposto de renda. Lá naquele início, exclusivamente escritórios e exclusivamente imposto de renda da pessoa física. Já estamos ampliando nos próximos dias, eu quero ver se semana que vem eu divulgo, algumas outras áreas, estamos estruturando a área de pessoa jurídica também, enfim, alguns parceiros estão chegando para ampliar o leque de ofertas, mas por hora, pessoa física. Criamos um treinamento, foi o nascimento da empresa, continua disponível, continua o mesmo treinamento sendo feito, que se chama Declaração Erro Zero. O que nós concebemos nesse produto? Um produto por assinatura, pagamento mensal e compromisso mensal, ou seja, não há fidelidade, não há nenhum... A permanência é a necessidade se gostar do que está recebendo. Lá nós colocamos conteúdos gravados, aulas online, EAD, colocamos material de apoio e as dúvidas são encaminhadas para um e-mail específico do treinamento, que é assinatura@doutorir.com, somente para assinante, e nós respondemos essas dúvidas parecido com isso que nós estamos fazendo aqui. Ou seja, eu até dei um nome para esse evento, eu só não tenho nenhum na plataforma, agora que eu mudei de plataforma e vou colocar conteúdo novo. Chama-se Conexão Doutor Imposto de Renda, esse momento de interação onde eu venho respondendo as dúvidas dos assinantes. Isso eu chamo de consultoria simplificada, cujo conceito é: você manda perguntas, como está acontecendo hoje, em que eu posso responder com os conceitos que nós temos, sem precisar examinar o caso propriamente dito e muito menos documentos. Então, isso eu classifico como consultoria simplificada. Todo assinante pode mandar pergunta todo dia, é ilimitado, a resposta não é por escrito, é em vídeo, preferencialmente ao vivo, divulgado antecipadamente data
e hora, mudei de plataforma, então estou fechando um funcionamento fixo lá na plataforma. Hoje estou na Hotmart, estamos vendo aí na tela. Esse é o link Hotmart Erro Zero. Maurício, eu vou aproveitar aqui, os seus clientes e amigos estão aqui conectados, né? Terminando, eu vou lá para a plataforma. Eu vou pedir para o Fábio até jogar aí na tela. Vamos criar agora um cupom para todos que entrarem lá e assinarem. Do Declaração Erro Zero, 30% de desconto para você, cliente, conferir, para você que está acompanhando aqui a nossa live. Então, o cupom é conferir, ok? Não está agora, não entre agora, entre depois que terminar, vou lá para a plataforma, crio o cupom. Digitou conferir, a sua mensalidade para todas, enquanto você permanecer na plataforma, com 30% de desconto. Então, você tem conteúdo gravado, aulas, material de apoio, e é dinâmico. Durante todo o ano, a gente vai trazendo todo o conteúdo. Lanço cursos avulsos, que eu vou vender para o público em geral. Esse curso vai para o assinante também na íntegra. Então, você tem já lá dentro um curso inteiro de ganhos de capital, também incluso no preço, porque todo curso que eu lanço avulso, exceto os premium, vão para a plataforma. Consultoria simplificada e também desconto em qualquer outro produto nosso que você venha utilizar. Você contrata uma consultoria que tenha exame de documento, uma consultoria que não tenha, que seria a consultoria básica, consultoria com exame de documentos. Eu tenho uma tabela de preço. Você continua gozando de 30% de desconto por ser nosso cliente, nosso assinante. Está aí na tela, o cupom é conferir. Daqui a pouquinho, 5 minutinhos depois que terminar aqui, o cupom já estará no ar. Perfeito, professor, muito obrigado. Agora que nós fizemos a nossa pausa do café, vamos voltar aqui ao trabalho, né? Tem bastante perguntas ainda aqui para falar. Você consegue ficar até meio-dia esse café de hoje? Meio-dia é hora de almoçar, né? É verdade, mas vamos lá. Aí a gente muda para almoço com imposto de renda. Pode ser, viu? Mas tem bastante pergunta. Que legal, mas estaremos aqui toda sexta-feira, não lembro se você avisou no início, mas toda sexta, inclusive na última. Inclusive na última. Para comemorar que saiu tudo certo, tudo bem. Só na sexta-feira santa que a gente vai antecipar para quinta, tá? Perfeito, perfeito. Mike Júnior, da JR Consultoria, pergunta: como regularizar espólio do falecido herdeiros e transferência de bens aos herdeiros? Ótima pergunta. Como você brincou há pouco, também dá para falar até meio-dia, porque tá genericamente falando do conceito de final de espólio. Vou passar a informação útil aqui para que você faça corretamente. Primeiro, é a declaração de espólio e não o formal de partilha, não a escritura, não o registro em cartório, que define por qual valor os bens vão entrar no patrimônio dos herdeiros, legatários e beneficiários legais. Então, é de extrema importância o correto preenchimento da declaração de espólio. E digo mais, tem um barulho horrível, não sei se está captando. Digo mais, a preocupação com a declaração de espólio, eu dou esse alerta aos escritórios que estão nos acompanhando, não deve ser apenas na hora da entrega. A entrega está lá distante. Por exemplo, se eu tenho uma escritura pública de inventário se encerrando em março, a entrega da declaração só vai acontecer em até 30 de abril do ano seguinte. É um tempo muito longo. As decisões para não ter problemas deverão ser tomadas aqui, quando beneficiários, herdeiros, legatários se reúnem para partilhar os bens. Por quê? É importante que haja coerência entre o que vai para o procedimento burocrático de sucessão causa-mortes e aquilo que vai para a declaração. Para fins de imposto de renda, prevalece os valores colocados na declaração, tanto que existe uma vedação à retificadora da final de espólio com finalidade de alterar o valor da transmissão. Quem errar esse valor de transmissão tem que fazer um processo
provar que é um erro de fato, a Receita deixa consertar. Alterar, porque eu deveria ter aumentado o valor, não aumentei, não pode. É uma opção definitiva. Aqui está dizendo como regularizar. Eu não sei se tem algum problema. Eu até pediria que essa pergunta retornasse para a gente ver exatamente o que a pessoa quer saber. Mas se regularizar significa entregar a declaração final de espólio, a gente confirma a transmissão do bem ou dos bens na declaração final de espólio é o que vai permitir que aquele valor chegue atualizado para o herdeiro. Regra geral, o valor de transmissão do bem é o valor pelo qual ele constava na última declaração do falecido. Regra geral. Opção, artigo 23 da Lei 9.532 de 97. Você atualiza o valor e calcula ganho de capital. Não significa que vai dar ganho de capital. E importante, essa análise tem que ser feita. Por quê? Se você tem um bem muito antigo que está no patrimônio do falecido, esse bem pode estar com o seu ganho de capital zerado ou reduzido a tal ponto que a tributação fique bem baixa. Se você não atualiza agora e transmite para o herdeiro, o bem vai pelo mesmo valor para o herdeiro, a data de aquisição, que era a original do falecido, vem para a data da sua morte. A sucessão se inicia com a morte, não é a data do encerramento do espólio, não é a data do registro em cartório ou qualquer outro procedimento. Ocorreu o falecimento, naquela data se transmitiu, juridicamente falando, os bens para os herdeiros. Falta reunir e ver o que é de cada um. Mas aquela data é a nova data de aquisição do bem pela motivação causa-mortes. Então, final de espólio, muito breve eu vou acrescentar um curso inteiro lá na plataforma por assinatura e um curso avulso para quem quiser só final de espólio. É uma declaração onde, se não houver atenção, se paga muito tributo a mais. É uma análise, é uma consultoria que você, profissional contábil, tem que dar para o seu cliente. E esse ano teve uma novidade em relação ao programa, né, do espólio, né, em relação à sobrepartilha, né? Exato. A partir desse ano, simplificaram um pouco a vida. Até eu acho que é um pouco de coerência com a situação de não se retificar final de espólio com relação à transmissão propriamente dita, que a sobrepartilha, quando um bem que ficou de fora, enfim, um bem que estava em litígio isoladamente, o juiz decidiu que vamos encerrar o espólio e aguardar resolver só esse. Isso acontece, o juiz toma essa decisão, fica alguma coisa para trás, mas o resto anda. E aí ocorre a sobrepartilha. Até o ano passado, qualquer sobrepartilha, eu tinha que fazer todo um procedimento, eu tinha que pegar aquela final de espólio, transformar em intermediária, para poder entregar uma nova. Não posso entregar duas finais de espólio. E dava um trabalho, um operacional muito pior. Hoje você vai lá na ficha, na declaração de ajuste anual, você tem a ficha espólio, porque aquela declaração pode ser uma inicial ou uma intermediária de espólio, então essa ficha vai para as informações de inventariante e outras informações, e lá você responde que se trata de sobrepartilha. E aí você, na própria declaração de ajuste, você consegue fazer com que esse bem seja partilhado entre os beneficiários, lógico, sempre a partir de um documento ou da justiça ou de um documento em cartório. Mas é uma facilidade, não se retifica para fins de sobrepartilha, não se retifica mais a final de espólio. Perfeito. O Wilson Loureiro de Paula, da Consultec Organização Contábil, ele pergunta, quando se fala em auxílio, este é tributado, e quando se fala em benefício, no caso da suspensão e redução de salário, quem paga pela empresa é tributado e que não é pago pela empresa é isento. Como conseguir o informe do governo? Bom, essa pergunta nós já falamos logo lá no começo, né? Então... Só que está invertido aqui, viu, Maurício? A pergunta está invertida, pode ser que o entendimento também esteja. Quando ele fala do layoff, que é a suspensão e redução de salário, é exatamente o contrário. A parte paga pelo próprio empregador, que tem essa característica indenizatória e, portanto, é isenta. A parte paga pelo governo, que é considerado salário e que é tributável, e a gente
obteve a informação de que é a Secretaria do Trabalho que vai fornecer o informe de rendimentos. Então, tributável é a parte que o governo pagou, isento, artigo 9º da Lei 14.020, é a parte que o empregador pagou. Perfeito. Ele fala alguma coisa antes do auxílio emergencial, né? Volta, por favor, Fábio, a pergunta. Não, ele fala, quando se fala em auxílio, né? O auxílio emergencial é tributado, né? O auxílio emergencial. Ah, tá. Não, ele está falando da suspensão. Perfeito. Tranquilo. Bom, Tânia Souza, da Vilela, ela pergunta, no caso de pessoas que têm empréstimos com outras pessoas físicas ou jurídicas, se considerar que não vai mais receber, que consequência pode haver se baixar a dívida? E se anos depois de baixada vier a receber, como tratar? Pois é, essa é uma situação um pouco complexa, tem duas vertentes de orientação aí. A primeira é absurda até, porque basta olhar o que bancos e financeiras e cartão de crédito cobram da gente, mas pessoa física, isso está lá, é constitucional até. Pessoa física somente pode fazer empréstimo a outra pessoa física ou mesmo mútuo com pessoa jurídica e ter a remuneração de 1% ao mês. Não pode passar disso. É o crime de usura. Cartão de crédito tem o disparate de cobrar 20% ao mês, mas aí é outros 500, é outro fórum, é outro momento para se discutir isso. Um outro preciosismo que existe aí na regra é a questão do perdão da dívida. O perdão da dívida, eu posso perdoar uma dívida, mas o fisco não perdoa. Então, quando eu perdoo a dívida, eu tenho que tributar do mesmo jeito. Não vamos entender que seja esse caso. Se houve juro, estaria, né? Se houver juro aí pactuado, então você está abrindo mão do juro, mas o fisco não abre mão. Se passar o tempo e lá no futuro você conseguir recuperar essa dívida, eu entendo que você vai tributar normalmente. Se a dívida é de pessoa física e tem juros incidentes sobre essa dívida, você vai tributar, melhor dizendo, utilizando o Carnê-Leão. Você joga no Carnê-Leão e tributa, outros rendimentos, não há um enquadramento específico, e você tributa usando a tabela. Se é jurídica que vai te pagar, a jurídica vai fazer a retenção na fonte como juros pagos, e aí segue aquela regra da tributação de renda fixa. Depende do prazo, é a alíquota que vai ser retida. Perfeito, professor. O Anselmo Ferreira dos Santos, do Escritório de Contabilidade Salinense, pergunta, parte do INSS patronal doméstico vai poder lançar nas despesas desse ano? Pois é. Caiu o ano passado por falta de uma lei, né? A lei que concedeu esse benefício, ela tinha um prazo de vigência, o prazo de vigência acabou lá em 2019, não houve uma nova lei no mesmo sentido, então 2020 já não foi possível deduzir a contribuição patronal do empregador doméstico e todo mundo ficou quieto, essa lei não retornou, 2021 continua não sendo possível deduzir a contribuição patronal do empregador doméstico por falta de uma legislação que permita isso. Ok, perfeito. Bom, o Roger Marçal Queiroz, ele pergunta, como lançar as operações de Bitcoin? Maravilha. Nós temos uma IN 1888, eu não vou lembrar exatamente a data dela, mas que começou a dar uma normatizada com relação não só ao Bitcoin, né, como também as demais criptomoedas. Lembrando também, já faço um parênteses aqui para linkar com as novidades desse ano, Maurício. Uma das novidades desse ano é exatamente que, a partir da IN 1888, tanto ela reforça que as operações com Bitcoin estão sujeitas a ganho de capital, não é renda variável, ainda que a volatilidade, a oscilação de cotação possa ser até maior do que o mercado acionário, do que o mercado de derivativos, etc., etc., mas não é regulamentado. Por não ser regulamentado, a Receita não trata como renda variável, trata como ganho de capital. Como eu lanço as operações de Bitcoin, e daqui a pouco eu complemento a novidade, eu
compro o Bitcoin, jogo no meu estoque e controlo o valor unitário da unidade de Bitcoin pelo custo médio ponderado, como se fosse uma ação, como se fossem cotas de fundo de investimento imobiliário. Se uma compra foi feita por valor maior do que o estoque, vai subir o custo unitário. Se uma compra foi feita por valor menor do que está o custo unitário no meu estoque, o meu custo unitário de todas as minhas unidades cai. Esse é o conceito de custo médio ponderado. Uma venda baixa o meu saldo, mas não mexe no custo unitário. Controlo por lá, cada operação está sujeita ao ganho de capital, seguindo as regras gerais de ganho de capital. Então, declaração de bens pela aquisição e controle de estoque, ganho de capital pelas operações de venda. E como eu declaro na declaração de bens, é a novidade também de 2021 que se criou ou se foram criados códigos para as criptomoedas, criptoativos em geral, porque tem ativo que não é moeda e que também pode ser adquirido. 81 para o Bitcoin, que é o pai de todos, que é o mais famoso, que é, em tese, o que tem dado mais lucro e mais prejuízo também, por ter mais gente apostando nele. 82 para as chamadas altcoins, ou seja, Ethereum, que já encurtaram o nominho dela para Ether apenas, e outras criptomoedas aí, que tem Lítio, Litecoin, enfim, tem outras moedas aí no mercado. Essas vão no código 82. E o código 89 para aqueles criptoativos que não são considerados moedas virtuais. São security tokens e outros tipos lá. 89 é o código. Então, os criptoativos passaram a ter, inclusive, códigos específicos. Lembrando que eu vou colocar entre aspas, porque é equivalente a as corretoras, entre aspas, de Bitcoin estão obrigadas a informar a Receita as operações que elas realizam. As corretoras, lógico, que estão operando no Brasil. Perfeito. Nós temos aqui uma pergunta aqui no chat, né, que eu vou fazer aqui, do Reinaldo Dantas, que ele pergunta: a variação cambial do retorno de investimento direto no exterior é tributada? Poxa vida, essa eu tenho. Se eu falar, eu posso estar chutando. Tem uma situação que é isenta, que eu acho que é relativo à conta remunerada ou equivalente, e outra não. O Reinaldo, essa eu vou confirmar para não falar besteira, para não passar uma informação incorreta, e depois, no próximo cafezinho, esteja conosco, a gente responde ela. Guarda para mim, Maurício, não vou chutar, não, vou confirmar. Perfeito, perfeito. O Murilo Tasca, do Grupo Tasca, nosso cliente lá do Rio de Janeiro, ele pergunta: o que o cliente que opera na Bolsa de Valores precisa enviar para o contador? Ah, bacana. Aqui para mim apareceu só enviar, eu fiquei enviar para quem, né? Para o contador. As notas de corretagem, é o documento básico. Você, ao operar, você tem uma área lá na própria B3, que você baixa toda a informação. Existem aplicativos que leem essa nota de corretagem em PDF e distribui conforme o conteúdo dela, mas basicamente toda a informação de uma operação de compra, de venda, está na nota de corretagem. Lá você tem custas, lá você tem emolumentos, lá você tem a operação, inclusive, que permite identificar se aquela operação que você fez se enquadra como day trade ou não, né? A Receita chama isso de operação comum, é aquela que não é day trade, ou seja, que é pelo menos de um dia para o outro. E operação de day trade é aquela que é iniciada num dia e concluída no próprio dia, seja iniciado com uma posição vendedor, seja comprador. Eu posso, no mercado de renda variável, iniciar um day trade vendendo, inclusive, uma ação que eu não tenho. Lógico, tem as regras de garantia, etc, etc. Mas eu inicio vendendo.
Se no mesmo dia, no mesmo pregão e na mesma corretora eu comprar aquele mesmo ativo, está caracterizada a operação de day trade. A própria nota permite você ver que tem lá o código do ativo, ticker chama, né? Tem o ticker que identifica o ativo e vê que existem duas operações, venda-compra ou compra e venda dentro do mesmo pregão, caracterizou aquela operação como day trade, seja ela mercado à vista, seja ela outro mercado. Mas a nota de corretagem é o documento que permite que o escritório elabore corretamente. Lembrando que nota de corretagem não é para ser enviada em março e abril, quando estamos fazendo ajuste. O mercado de renda variável é o mais dinâmico que existe. As operações que vão ocorrendo dentro do mês têm que ser fechadas em cada mês, porque até o último dia útil do mês seguinte se recolhe eventual ganho havido nesse mercado. Maioria das operações, código 6015. Perfeito, professor. Agora nós vamos fazer mais uma pausinha, que agora é o momento pão quentinho do nosso café com imposto de renda. Sabe aquele pão quentinho, aquele pão de queijo quentinho que chega da padaria e você só passa aquela manteiga derretida, ou você coloca aquele pedacinho ali de mortadela? Eu particularmente, com café com leite, não tem coisa melhor, né? Então, esse momento é o momento para a gente fazer, para divulgar, né, algumas ações comerciais, né? Então, eu vou aproveitar aqui e falar um pouquinho sobre a parceria que o Conferir tem com o Banco Original, né? Nós temos, desde o ano passado, uma parceria com o Banco Original, e o Banco Original, ele está ofertando para todos os clientes do Conferir, escritórios contábeis, clientes do Conferir, crédito com 90 dias de carência e prazo de pagamento de 36 meses, né? Lógico, sujeito à análise de crédito, mas já tem uma condição super especial ali por ser cliente do Conferir. Então, entre nesse link, abra sua conta, .original.com.br/sociedades e cadastre a sua empresa e faça uma simulação para verificar quanto que a sua empresa pode obter aí de crédito aí nesse momento que nós ainda estamos vivendo de pandemia. Então, é mais um apoio, mais um auxílio aí que o Conferir vem trazer para o mercado. E, aproveitando esse momento pãozinho quente, né? O Del Castilho Contabilidade está perguntando qual o link para participar do desconto promocional, professor. Qual que é o link da sua página? Fábio, por gentileza, retorne aí. O link é hotm.art/. Os dois cursos estão em promoção, mas esse é o GCAP. Para escritório, eu recomendo esse aqui, o por assinatura. hotm.art/erro_0. Esse é o nome, o projeto nosso é a declaração erro zero durante o ano todo. Nosso objetivo é estar à disposição dos profissionais, orientando, tirando dúvida. Não sei tudo e tenho consciência disso, sei bastante, e aquilo que não sei me deixa mais feliz ainda, porque eu vou aprender. Mas eu trago para vocês sempre uma resposta e uma solução. Perfeito. Depois nós vamos ter que fechar uma parceria com a academia também, viu, professor? Porque esse momento aqui está dando fome, viu? Terrível. Bom, vamos lá. Vamos voltar aqui para o trabalho, então. Vai. Divino Vitorino Rosa pergunta: preciso transmitir declarações retificadoras de anos anteriores que recebeu termo de intimação e não estou conseguindo. Pois é, Divino, eu gosto de perguntas como a sua, porque já veio a pergunta e a resposta está no próprio conteúdo. O fato de você ter recebido uma notificação de lançamento ou uma intimação, que é considerado tecnicamente pela Receita um procedimento fiscal, te impede de
retificar. Por quê? Qual é a lógica disso? Maldade da Receita? Não, não é só maldade da Receita. A situação é a seguinte: a Receita detectou uma situação que ela precisa comprovar, verificar, validar. Ela permite que você retifique. Você muda a cena antes que seja verificado. Então, quando você recebe uma intimação, aqueles anos objetos da intimação tem que atender à intimação, não dá mais para mudar. O que significa isso? Vou pegar um caso padrão que responde por praticamente metade das pendências, metade das malhas. Omissão de rendimento do próprio declarante ou do dependente. Por que a Receita te intima? Porque pode estar errada a informação que ela recebeu, ela te dá o direito de se defender com documentação. Agora, se ela estiver certa, aquela pendência que não foi regularizada por iniciativa do declarante será lançada, o próximo documento será uma notificação de lançamento, será lançada com multa de ofício. Por quê? Você não consegue mais agora incluir esse rendimento que ficou de fora. Então, a intimação trava. Saiu o termo de intimação, o sistema não permite mais a retificadora, tem que atender o termo de intimação, sabendo que, se é uma omissão de rendimento, por exemplo, muito breve vem a multa sobre esse imposto gerado pela omissão. Perfeito. Bom, temos aqui duas perguntas aqui da Tânia, que está aqui no nosso chat, que ela agradece pela resposta. O que ela se referia não era aos juros, mas ao valor principal, se ela não recebeu o valor principal, né? Qual a consequência de baixar um valor a receber da minha declaração de bens sem ter recebido? Pois é. A consequência contábil, né, é que você está efetuando uma baixa, você está gerando uma disponibilidade, uma pseudo-disponibilidade de caixa. Eu colocaria no texto dívida não recebida e faria a baixa, mas não vejo, a menos que o valor seja muito significativo, eu não vejo riscos dessa operação gerar uma intimação, um pedido de qualquer informação por parte da Receita. Isso vai depender muito de valor. Valores mais altos, claro, estão mais no foco da Receita, porque ela não tem condição de pegar todos, ela vai pegar os maiores. Mas, não sendo um valor tão alto, fique tranquila, dê a baixa, zere lá a coluna ano calendário, mas escreva no texto que é um valor que você está considerando como não vai receber mais. Está, entre aspas, perdoando a dívida. Sendo o principal, o seu risco tributário fica muito mais minimizado, porque você não deve nada ao fisco, uma vez que você está recebendo de volta aquilo que você emprestou em dado momento. Pode baixar sem medo. E ela ainda complementa que, se futuramente ela receber, como que ela trata, né, esse recebimento? Ela pode lançar, por exemplo, em rendimentos isentos e não tributáveis, esse recurso? Se ele vier sem acréscimo, sim, sem nenhuma dúvida, do mesmo jeito que seria no recebimento original. Se ele vier com qualquer acréscimo, o principal rendimento isento, o acréscimo carnê-leão. Perfeito, ok. Bom, temos mais algumas perguntas aqui. A gente vai entrar aqui nos 10 minutos finais aqui do nosso Café com Imposto de Renda, né? Mais uma vez agradecendo o professor Walter Kopp, né? Então, quem não conhece o trabalho do professor Walter, depois eu recomendo que entre no site dele. Eu vou pedir para o Fábio divulgar aqui o site com todos os cursos que ele tem. Então, realmente é muito, muito bom, né? Todos os treinamentos que ele tem, né? Tem também o site doutorimpostodrenda.com.br, né? Que é o site onde tem todo o conteúdo, todo o serviço do professor Walter. Professor, tem uma pergunta muito interessante aqui, né? Do Sérgio Luiz, da Jarama Service. Ele pergunta: dependente que não possui rendimento de nenhuma espécie, que recebeu benefício emergencial,
Se figurar na declaração do titular, terá que devolver o benefício recebido? Bacana, hein? Pergunta muito boa. Isso tem que ser analisado sob o aspecto financeiro. Quer dizer, o que é melhor? Qual que é a regra? A regra lá da Lei 13.982, ela diz que em seu nome ou em nome de qualquer dependente legal, né? Porque se é dependente é legal, senão não pode usar. Se houve o recebimento de rendimentos tributáveis superiores a R$ 22.847,76, que é nada mais do que 12 vezes R$ 1.903,98, esse valor do auxílio emergencial é indevido. Então, para este caso, que você titular não recebeu, mas o dependente recebeu, é preciso avaliar. Porque se você colocar o dependente, sim, o sistema vai, no ato, detectar e já vai emitir o DARF para você devolver do dependente. Então, tem que avaliar a conveniência ou que despesas estão amarradas desse dependente, vale a pena, a despesa é muito maior do que o auxílio recebido, então coloca e devolve o auxílio. As coisas se equiparam, não coloca o dependente esse ano que vem volta, dependente é livre. Eu coloco o dependente sob minha conveniência e legalidade, porque eu só posso colocar aquele dependente que pode ser colocado nessa situação. Perfeito. E essa resposta já também responde a pergunta da Terezinha Maria da Silva, da Contabilidade Somar, né, que ela pergunta se dependente que recebeu auxílio emergencial tem que declarar a renda que recebeu na declaração do marido, então já responde essa pergunta também. E o José Joia, da Contábil MG, pergunta como declarar o auxílio emergencial e onde tirar o extrato desse benefício para declarar. Tá, eu peço ao Fábio que mantenha a pergunta aí, porque ele está chamando de auxílio emergencial, talvez ele está perguntando dos dois. Esse bem é o nome é o marketing que o governo deu ao programa de manutenção de emprego, então talvez esteja perguntando os dois. Auxílio emergencial, aquele a todos que não estão empregados, aquele lá, esse é tributável, tá? A natureza dele é tributável. Lembrando que só pode receber auxílio emergencial titular ou dependente se não teve renda tributável maior que 22.847,76. Com relação ao programa de manutenção de emprego, eu falei no começo, mas é bom repetir, essa questão é polêmica. Nós temos dois valores, o valor referente à parte indenizatória que o empregador paga, artigo 9º da Lei 14.020, de 2020, é um rendimento isento e não tributável. A parte que o governo paga é tributável. A informação que temos é que a Secretaria do Trabalho será a fonte pagadora e vai fornecer o informe, ainda não disponível, e muito provavelmente a Receita, em virtude da demanda por essa informação, deve lançar uma nota, uma orientação, ou até uma notícia para a imprensa, que seja, mas disciplinando isso muito brevemente. Por hora, não temos ainda a informação definitiva sobre quem vai fornecer esse informe. Tudo indica que será a Secretaria do Trabalho, Rendimento Tributável. Perfeito. Agora, saindo um pouquinho do auxílio emergencial, tem uma pergunta muito boa também aqui do Vilmar Gazola Júnior, da BIA, Assessoria Contábil, ele pergunta, já existe alguma jurisprudência ou mesmo legislação quando da venda de um imóvel, a utilização integral ou parcial desta venda para quitação ou pagamento de saldo devedor de um segundo imóvel financiado seja considerada isenta? Bacana. Vilmar, existe, sim. Na verdade, carece de uma explicação. Eu não tenho certeza absoluta se foi STJ ou se foi STF, mas é em instância que já considera essa decisão aplicável erga omnes, bonito, né? Ou seja, para todos. Quando foi editada a Instrução Normativa 1599, ela, em um de seus artigos, colocou explicitamente a restrição para esse uso. Alguém se sentiu prejudicado, entrou com ação, chegou lá em cima, nos tribunais superiores, e lá se considerou
que essa interpretação dada pela IN 1599 era inconstitucional ou ilegal, pelo menos, porque ela ia contra o CTN, o Código Tributário Nacional, Lei 5.172, que diz no artigo 111 o seguinte: a interpretação da isenção deve ser literal, gramatical. Eu não posso nem ampliar e nem restringir, eu tenho que pegar a letra fria e aplicar. E a IN, que não é lei, é uma norma infralegal, ela restringiu. Então, a Justiça considerou que você, ao utilizar o produto da venda de um imóvel residencial, cumpridos os 180 dias da data do contrato de venda, para quitar o saldo devedor de um financiamento que você já possuía, um financiamento seu, na modalidade do sistema financeiro da habitação, não precisa ser sistema financeiro, nos moldes do sistema financeiro. Se a dívida já existia no momento que você vendeu, você pode utilizar e o valor utilizado será isento. Se for integral, integralmente isento. Se for parcial, você tributa a diferença. Qual é a lógica jurídica disso? Quando você financia um imóvel pelo sistema financeiro de habitação e assemelhado, aquele imóvel não é seu. Existe uma reserva de domínio chamada alienação fiduciária. Só a hora que você pagar a última parcela, efetivamente esse bem será seu. Enquanto isso, você tem a posse, mas você não tem a propriedade plena. Então, você está comprando sim, porque ao pagar o saldo devedor, aquele imóvel efetivamente passa a ser plenamente seu. Então, a resposta é sim, pode usar esse valor como isento que está coberto por decisão judicial. Perfeito. Professor, a gente já está entrando aí nos minutos finais do nosso Café com Imposto de Renda. Depois a gente vai ter um minutinho final para considerações. Então, vamos responder mais duas perguntas, né? Uma que eu tenho aqui e uma que está aqui no chat da Marlene. Vamos responder primeiro a do Reinaldo Moraes Santos, da Análise e Consultoria Contábil. Ele pergunta: como contribuir com parte do IR devido, mesmo quando tem retenções, para o Estatuto da Criança e outros? Maravilha. Bom, a pergunta fala, e outros, aqui nós temos só outro. Na declaração, eu só posso contribuir com o Estatuto do Idoso e Estatuto da Criança e do Adolescente diretamente na declaração. Lá no ano calendário, eu poderia ter contribuído com todas as demais. Nós temos incentivo ao desporto, Programa Nacional de Cultura, incentivo ao audiovisual, além do PRONAS PCD e do PRONON, que está fora dos 6%, que é compartilhado entre essas 5 possibilidades. Então, lá durante o ano, doação direto para o fundo gestor ou para o projeto. Agora, na declaração, eu vou lá na ficha doações, existe ficha própria, lá eu escolho se eu quero o fundo estadual, municipal, distrital ou nacional, tanto para criança e adolescente como para o idoso. Limite para cada uma 3%, mas esse limite está dentro do limite global de 6%. Se foi usado lá durante o ano para doação direta, agora eu tenho direito à diferença. Podem efetuar a doação, tanto pessoas que vão ter como resultado imposto a restituir, nesse caso a doação é somada à restituição, como aquele que vai ter como resultado imposto a pagar, onde a doação é deduzida do imposto a pagar. Ou seja, a condição para que a doação possa ser feita é que a declaração seja pelo antigo modelo completo, hoje opção por desconto simplificado. Perfeito. A última pergunta, da Marlene Romano, aqui no chat: o contribuinte está com possível inconsistência no IR retido e despesas médicas, sendo que o informe que consta na receita é o mesmo valor que consta no informe dele. O que fazer? Bom, tem a ver com uma pergunta anterior. Não espere que a receita o intime, se está tudo certo, é possível fazer a antecipação
Eu até questionei a Receita há algum tempo, que a sistemática que acabou vindo com a pandemia, chamada DDA, Dossiê Digital de Atendimento, para mim matou aquela antecipação formal de atendimento malha. Confesso que eu não acompanhei se teve alguma alteração lá no site, mas de qualquer forma, a qualquer tempo eu posso criar um DDA, faço um requerimento, faço um pedindo para a Receita analisar aqueles documentos que eu estou apresentando. Isso vai gerar um número de processo lá no e-processo, é um dossiê, é um processo simplificado, mas de qualquer forma está formalizado a sua ação antes que a Receita o intime e aí você não possa mudar mais nada. Então, tendo certeza absoluta da situação, abra um DDA, suba lá nos computadores da Receita e acompanhe pelo ECAC a análise. Perfeito. Bom, chegamos ao final aqui do Café com Imposto de Renda, né? Aí o nosso site, aí veio. Obrigado, Fábio. Isso. Então, agora é o momento bolinho com fubá, né? Aquele bolinho fubá quentinho que saiu do forno com açúcar em cima, sabe? Para tomar com um cafezinho. Inevitável a academia desse jeito, né, Maurício? Com certeza. Bom, então, assim, dar alguns recados aqui finais. Primeiramente, agradecer ao professor Walter, agradecer a todos vocês que ficaram aqui nessa hora aqui conosco, numa sexta-feira de manhã, né? Dizer que todas as sextas nós teremos aqui esse momento aqui com o professor Walter para poder tirar essas dúvidas. Então, no decorrer da semana, vão mandando as dúvidas para que a gente já vai passando para o professor Walter para ele já trazer as respostas. Algumas pessoas aqui comentaram sobre planilhas para fazer cálculo sobre o ganho de capital. O Conferir, ele tem uma parceria com o IRPF Bolsa, tá? O Fábio vai colocar aqui o link, né? irpfbolsa.com.br/comprar, que aí tem um desconto lá, uma ferramenta muito boa para você fazer todos os cálculos do imposto de renda. Ele já faz ali a integração com algumas corretoras e já traz a nota de corretagem, já faz todos os cálculos, faz ali o controle do prejuízo, do lucro, enfim. É interessante você ter essa ferramenta para te auxiliar no decorrer do mês, para não ter que ficar digitando nota de corretagem por nota de corretagem. Professor, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. Na próxima semana, eu quero que você traga aqui no momento pãozinho quente, né? Aquela novidade que nós estávamos conversando antes do nosso café aqui, né? Daquele curso que você vai lançar. E eu acho que é fantástico, todos vão saborear aí desse curso, porque realmente é que todo empresário contábil e toda a equipe do escritório de contabilidade precisa. E na próxima semana estaremos aqui de volta. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo, por estar aqui, e fico honrado por mais uma vez dividir aí uma live aí com você. Obrigado, Maurício. Mais uma vez, eu creio que fizemos aí uma parceria de sucesso que vai continuar. Eu gosto, você já percebeu isso, né? Não é só o meu café, eu brinco que a minha cachaça também é imposto de renda. Viciei lá em 93 e não parei mais, então é sempre um prazer. Gostei muito do evento de hoje, já estou sonhando com a próxima. A gente vai estar aqui toda sexta-feira de manhãzinha até 30 de abril, tirando suas dúvidas. A você que ficou acompanhando, muito obrigado. A você que vai lá na nossa plataforma, espera 5 minutinhos, saindo da live aqui, eu vou lá colocar o cupom CONFERIR para que você tenha 30% de desconto. Esse desconto, ele é sobre todas as mensalidades enquanto você se mantiver assinante, tá bom? Muito obrigado, Maurício. Grande abraço a todos e até a próxima sexta-feira. Tchau, obrigado, até mais. Tchau. Gente, tchau.